Boa tarde a todos. Vou pedir, por favor, para acender as luzes, quem estiver nos cantos. Quem tiver celular, por gentileza, colocar no modo silencioso, para não atrapalhar o bom andamento da reunião. Hoje teremos o Novo Testamento, Atos 19, de 8 a 20, vai ser feito pelo João Luiz. A página e a prece vai ser feita pela Ana Lúcia. O orador da tarde é o Renato, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, de 1 a 5. Que todos nós possamos aproveitar bem o estudo dessa tarde de hoje. Então, como vocês estão vendo, estamos no capítulo 19, que ainda está relatando a terceira viagem de Paulo, pregando o Evangelho pela região lá da Galileia, indo para a Ásia, para vários lugares. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso pelo espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, vamos lá. Paulo estava realizando a terceira grande viagem de evangelização, vamos dizer assim. E nessa terceira viagem, para vocês terem uma ideia, na semana que vem, todas as vezes que nós vamos contar essas viagens, nós vamos mostrar um mapa. O Paulo, nessa terceira viagem, ele saiu de Antioquia e foi para Tarso, de Tarso ele foi para Galácia, Frígia, passou pela Ásia, Éfeso, Troade,
rodou toda aquela região para chegar até Acaia, em Corinto. Era uma região de muitas ilhas e tinha uma dificuldade muito grande, porque o mar era muito revolto, ele ia de navio. Era uma tarefa de gigante. Então ele ia de cidade em cidade pregar. Sendo que nessa localidade onde ele ficou 2 anos, que é um tempo enorme. Normalmente ele chegava, pregava, criava uma igreja e ia embora. Esse tempo que ele ficava, o Evangelho não determina, não fala se ele ficou um mês, uma semana, etc. Mas aqui define claramente que ele ficou 2 anos numa cidade, na escola de Tirano, onde ele percebeu que as pessoas não aceitavam de imediato. Havia uma rejeição, e ele insistentemente ficou e falou, vou evangelizar essa cidade. E realmente ele se propôs a isso. Mas os fatos mais interessantes é que tinha, em toda aquela região, muitos exorcistas, muitos indivíduos que faziam-se de mágicos, eram, na verdade, prestidigitadores. Eles enganavam o povo como se eles estivessem fazendo milagres. Arranjavam pessoas para largar a muleta dizendo que estavam curadas. Toda sorte de coisas que a gente vê até hoje, eles faziam lá. Mas com a passagem de Paulo e com essa tentativa dos filhos do sacerdote lá de expulsar os espíritos sem lograr êxito, então todo mundo ficou com medo, porque os obsessores, usando os médiuns, caíram em cima dos falsos doutrinadores ou exorcistas e bateram neles, ao ponto de rasgar toda a roupa. Imagine que cena estranha. Tudo que Paulo fazia tinha assistência dos espíritos. Paulo tinha como guia espiritual dele Estevão, Abigail e muitos outros espíritos, para ele passar de cidade em cidade, aplicando o passe, pregando o evangelho e tendo resultado em todo sentido, curava as pessoas e as pessoas se convertiam, tinha que ter um lastro espiritual muito grande, que são aqueles espíritos que estão no plano invisível e que atuam materializando aquilo que você quer que aconteça. Então ele dava passe numa pessoa, a pessoa levantava e saía andando. Ele fazia o quê? Curas, que no Evangelho estão como milagres. E nós, os espíritas, não acreditamos nos milagres. Nós acreditamos na ação fluídica de alguém com maior poder sobre o outro com necessidades. Paulo tinha isso tudo e tinha espíritos ajudando ele. Então nós hoje não temos fenômenos tão ostensivos assim, como na época de Paulo, mas já tivemos. Para o advento do Espiritismo, o que mais acontecia em todo o mundo eram fenômenos espíritas. Eram fenômenos de efeitos físicos para convencer, simples fenômeno, e muitos outros para curar as pessoas. O Brasil foi privilegiado com uma imensidão de médiums de efeitos físicos no final do século XIX e até a metade do século XX, entrando para a segunda metade. Médiuns que chegavam e colocavam a mão sobre a pessoa doente, a pessoa sentia um calor enorme, graus que ele não conseguia suportar, a pessoa tirava a mão, estava curado. O doador de ectoplasma ia para uma sessão de tratamento, exteriorizava ectoplasma, ficava como se fosse um monte de espuma branca na sala que o plano espiritual usava para a cura das pessoas. Então nós tivemos muito isso. Por que nós não temos isso tão ostensivamente agora? Por quê? Porque está prevalecendo agora aquele ensinamento de Jesus, bem-aventurados que não veem e creem. A gente acredita porque aconteceu. Não precisa acontecer para a gente acreditar. Já aconteceu. Então, todos os fenômenos de efeitos físicos, todos os médiums que, por trabalharem como médium de efeitos físicos e servindo ao plano espiritual, que são realmente quem atuam, esses fenômenos já
convenceram a multidão. Nós não precisamos mais daqueles fenômenos incríveis de cortar sem dor, sem anestesia aparente. Não precisa mais disso. Nós temos a doutrina espírita, que é clara, objetiva, que nos convence e que com ela nós nos evangelizamos. Então, esses fenômenos que aconteceram lá, eles convenciam as pessoas. O que aconteceu com a maioria daqueles que estavam lá enganando? Eles queimaram os objetos que ele tinha, os amuletos, tá? E aqui fala de livros. Deviam ter livros, né? Onde eles tinham fórmulas mágicas, palavras sacramentais. Nada disso tem valor. O que tem valor é o conhecimento, é o lastro espiritual, é o poder espiritual que aquela pessoa já tem pelo progresso espiritual que ele já fez. Então, nós temos hoje em dia pessoas assim, mas sem necessidade desse tipo de fenômeno, dessas coisas que as pessoas andam ainda fazendo com espetáculos, né? Dando espetáculo na televisão. Você não tem garantia que aquilo é verdade, que todas as curas são verdadeiras. Você não tem garantia que tem tanta gente assim fazendo milagre em televisão. Porque quem faz de verdade a cura não está se expondo lá. Quem está se expondo lá quer se projetar, quer ganhar com isso, quer ter fama e dinheiro por trás de tudo. Então, graças a Deus, nos tempos modernos, a doutrina espírita nos convence, e não o fenômeno. Apaga a luz azul do meio, por favor. Do meio, vertical, aí tá. Então, tá certo? Por hoje é só, e vamos à página. Auxílio do alto. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 8. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Capítulo 25, item 3. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício, ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados precedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos da alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Do livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos fechar nossos olhos e pedir assim: querido Mestre Jesus,
Amigo divino, aqui estamos, Senhor, reunidos para mais uma tarde de estudo, onde estaremos aqui, Senhor, de coração tranquilo, com fé no coração, em paz. Que possamos, Senhor, aproveitar o máximo do que aqui for nos passado. Que possamos ter ouvidos para ouvir bem, Senhor, mas ouvir bem os seus ensinamentos e tentar colocá-los em prática em nossa vida diária. Que o palestrante da tarde de hoje possa ter o apoio dos bons espíritos, que ele possa passar para a gente com muita clareza tudo que ele aqui for dito, Senhor. Mais uma vez, querido Mestre Jesus, obrigada por tudo, que assim seja. Vocês que vão passar aí? Sou eu aqui. Vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscais e achareis. Os itens 1 a 5, o título Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, a primeira pergunta que surge, a primeira pergunta que vem à nossa consciência é: o que nós buscamos? O que nós buscamos em nossa caminhada? O que nós pretendemos encontrar com a nossa jornada hoje? Se nós formos avaliar a trajetória da humanidade no momento atual, seremos compelidos a reconhecer que a humanidade caminha, por vezes, sem rumo, sem diretriz. Isso é porque nós ainda não nos cristianizamos. Porque se nós recordarmos a Jesus há 2000 anos, ele nos ofereceu de forma inquestionável todo o roteiro de que necessitamos para a nossa caminhada, para a nossa busca. Porque a sociedade atual nos oferece objetivos que são, na verdade, ilusões. Objetivos e metas que são, na verdade, engodos. E que atraem a muitos, diante do caráter atrativo das propostas que nos são oferecidas. A proposta da posse, da propriedade, do dinheiro, do consumismo, a proposta das sensações, a proposta das conquistas efêmeras que chegam e vão de uma hora para outra. Mas com Jesus, com a doutrina espírita, as conquistas são definitivas. Porque através dele, através do cristianismo redivivo, conquistamos a nós mesmos. E se nós formos refletir quais são as nossas necessidades íntimas, quais são os desafios que nos visitam diariamente, quais são as chagas morais que ainda trazemos esculpidas na nossa alma, reconheceremos com certa facilidade que precisamos do Evangelho. Precisamos do Evangelho a fim de que aprendamos a amar, aprendamos a perdoar, aprendamos a tolerar, a ter paciência, para que conquistemos em definitivo a paz. Aqui chegamos, por vezes, sábado após sábados, aflitos, cansados, sobrecarregados. E somente a luz do Evangelho que é capaz de nos conferir esperança, que é capaz de nos conferir fortaleza para que enfrentemos os nossos desafios com a capacidade de êxito. Então, Allan Kardec, nesse capítulo, ele vem nos ensinar que essa busca ela é individual.
Os bons espíritos sempre nos amparam em nossa caminhada. Mas essa busca é individual, o que equivale a dizer que eles necessitam dos nossos esforços. Eles necessitam da nossa colaboração na nossa cota de sacrifício. De nada adianta os bons espíritos estarem à nossa disposição, nos arraiais de socorro e de amparo, como a nossa abençoada casa, se nós aqui não chegamos com o mínimo de equilíbrio, de discernimento, de conhecimento, oferecendo a eles o canal favorável para que as bênçãos possam ser estendidas, oferecidas em regime de sucesso. Daí porque a doutrina espírita é uma doutrina de trabalho, é uma doutrina otimista, que nos convida ao esforço individual. Não nos convida de maneira nenhuma àquela arcaica, aquela ancestral posição de eternos pedintes. Quando ainda com a mente equivocada, com a mente ainda obscurecida pelos velhos e já caducos conceitos de fé, acreditamos que basta a nossa atividade verbal no campo da nossa fé. Não basta. Os bons espíritos contam com o nosso sacrifício, com o nosso trabalho, dia após dia. Não somente, por óbvio, na casa espírita, mas em todos os momentos em que estamos caminhando, no trabalho, na família, na rua, na sociedade. Então, a proposta do capítulo é essa, é que nós façamos uma reflexão do que cabe a nós. Façamos uma reflexão do que cabe de esforço, de cooperação com os bons espíritos, para que possamos ser instrumentos úteis e dóceis nas mãos deles. Então, o texto, no item 1, tem início com um fragmento do Novo Testamento, que diz o seguinte: pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem. Ou seja, pede, devemos pedir, devemos ter absoluta confiança em Deus, absoluta confiança na sua infinita bondade, mas é necessário que nós saibamos pedir. Porque muitas vezes pedimos aquilo que não necessitamos. E Ele nos dá sempre o de que nós necessitamos. Às vezes, as dificuldades, os desafios, o sofrimento, que nada mais são do que a nossa colheita em função do que semeamos no passado. Batei a porta e se vos abrirá. Ou seja, é um símbolo bem claro de que na nossa trajetória teremos desafios. Não encontraremos todas as portas abertas para a nossa passagem, para o nosso tráfego. Mas esses desafios surgem como elementos pedagógicos, como elementos de progresso que aguçam a nossa inteligência, aguçam a nossa resiliência, a nossa capacidade de resistir, para que nós possamos crescer mais. E é necessário o estudo, é necessário que nós estudemos, para que nós saibamos o de que necessitamos, para que nós possamos nos conhecer melhor, as nossas necessidades, para que nós saibamos compreender as necessidades do próximo, e assim por diante. E para nós tenhamos paciência redobrada, não sintonizando com as faixas do desequilíbrio e da malquerença. No livro dos Espíritos,
Na questão 799, Kardec interroga as entidades venerandas. Porque se estamos falando de busca, se estamos falando de metas, de objetivos, temos que ter a consciência de que temos o dever de auxiliar os bons espíritos. Então, Kardec pergunta às entidades superiores o seguinte, na questão 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Ou seja, nessa nossa busca, nesse nosso desafio de espiritualização, nós temos que voltar os nossos esforços contra os conceitos materialistas que ainda governam os nossos rumos, os nossos destinos. Responde os espíritos superiores, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E por quê? Porque é ele que nos induz ao individualismo, à egolatria, ao egocentrismo. É ele que nos induz à escravização pelas sensações, pelo gozo, pelo prazer desmedido. Ora, e através do Evangelho, através da aquisição desses valores da solidariedade, do amor ao próximo, da sensibilidade entre o sofrimento alheio, nós adquirimos o patrimônio necessário e fundamental para que nós possamos colaborar com o progresso. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. E os espíritos superiores vêm ensinando-nos que a morte não existe, que nós estamos simplesmente numa etapa evolutiva, reencarnados, que mais adiante, isso é fatal, a morte nos visitará, a morte do corpo físico, a desencarnação, a fim de que nós possamos retornar à pátria espiritual. E esse conhecimento que o Espiritismo nos faculta, nos permite nos desvincularmos dessas paisagens ilusórias, do prazer, da promoção pessoal, dos desejos insaciáveis, para que nós possamos alimentar outra ordem de aquisições. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Pois bem. No item 2, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Tem uma certa fábula mitológica que diz o seguinte, que na antiguidade, na Grécia, um velho fazendeiro vinha com a sua carroça repleta de grãos da sua produção, do seu esforço, e essa carroça ela acabou atolando num lamaçal. E ele tentava dar a solução àquele problema e não conseguia. Até que apareceu diante dele Hércules. E ele ficou maravilhado, porque era um semideus simbolizando a força. E ele falou, meu problema está resolvido. E ele ficou olhando para Hércules. Aí Hércules olhou para ele, vem cá, você não vai me ajudar a empurrar a carroça, não? Vamos lá, me ajuda aí, empurra aí, faz esforço, porque se do contrário, essa história sintetiza bem o seguinte, que nós, por vezes, nós terceirizamos aquilo que nos compete, acreditando que basta pedir
aos bons espíritos, pedir a Jesus, pedir a Deus a solução dos nossos problemas, sem que nós façamos o mínimo de esforço. O mínimo de esforço, o mínimo de colaboração. Por isso que Allan Kardec sublinha, do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achareis, é análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Quem aqui há de negar que são dos momentos de maiores dificuldades nas nossas experiências profissionais que nós crescemos mais um pouco? Quando nos vemos a braço com um problema de difícil solução. Às vezes nós estamos na órbita de nossas realizações profissionais, para assim bem exemplificarmos, e ficamos aflitos, ficamos sobrecarregados, aí resolvemos o problema. Dali em diante, isso é experiência acumulada. A nossa inteligência foi desafiada, foi aguçada, de forma que a gente aprende, se torna mais experiente, mais conhecedor e mais capaz de dar solução às dificuldades que surgem. E assim também funciona no terreno do espírito. Esses desafios que nos visitam, fruto ainda do nosso atraso moral em certos aspectos, ele nos concita o esforço, a doação de nós mesmos, para que nós saibamos e aprendamos com o Evangelho a dar solução às nossas questões existenciais. Prossegue Allan Kardec. Na infância da humanidade, o homem só aplica inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que cada nascimento, melhor dizendo, uma vez que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização espiritual. Então, progredimos em inteligência e em conhecimento, mas, sucedendo as nossas necessidades de ordem material, temos as nossas necessidades de ordem espiritual. As nossas necessidades de crença, de fé, de esperança, que somente as doutrinas religiosas têm aptidão para dar solução. E a doutrina espírita, como recurso abençoado, como consolador prometido, ela nos esclarece que o progresso intelectual, o progresso da humanidade, o progresso material, é fruto da reencarnação, fruto da pré-existência da alma, da sua resistência, na medida em que a cada aquisição o homem a incorpora ao seu patrimônio, se utilizando dela nas encarnações sucessivas. Então, trouxe também um texto belíssimo de Emmanuel, que se encontra no livro O Espírito da Verdade, sobre esse item. E ele diz o seguinte: esse livro aqui, O Espírito da Verdade, é um livro que trata de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, ele diz o seguinte: Deus em nós,
Deus em nós é o título da página. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Se nós tivermos olhos de ver, se nós tivermos aguçados os nossos sentidos espirituais, vamos sempre reconhecer que somos abençoados por Deus, pelos espíritos superiores. Por maior que sejam os nossos desafios, há sempre a ajuda do alto. Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, tem caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus. E o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas da experiência, sob forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Olha, o que o Emmanuel está nos ensinando? Que quando nós predispomos-nos ao bem, quando nós nos predispomos a perdoar, a compreender, a suportar os nossos desafios, nós facilitamos o amparo dos bons espíritos. O que traduz para nós em mais energia, em mais coragem, em mais esperança. Do contrário, se nós nos entregamos à inércia, à preguiça, se nós nos entregamos à lei do menor esforço, se nós nos entregamos ao pessimismo, isso cria em torno de nós uma aura, uma energia, melhor dizendo, favorável à aproximação dos espíritos sofredores, que, através de suas emanações prejudiciais, interferem e potencializam o nosso mal-estar, as nossas dificuldades. Prossegue Emmanuel. Por mais sombrios te pareçam aos ideais de hoje os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Isso é claro para nós. Há entre nós, na nossa intimidade, o entrechoque. Sempre nos ensinam os espíritos superiores entre o homem velho e o homem novo. Sempre o entrechoque dos nossos patrimônios corrompidos do passado, em forma de atavismos negativos, de ideias, de desejos lamentáveis, mas há também uma aspiração pelo melhor, pela renovação, pela paz. Há um desejo em nós de sermos bons, de sermos justos. E é através dos nossos esforços, nós havemos de fazer com que prevaleça na nossa alma essa nova proposta de evangelização. Continua Emmanuel. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo. Acabou de ser lido aqui. Quando o iniciado de Damasco se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias a exaltação do bem. Então, Paulo é um exemplo belíssimo, a fim de que nós possamos também fazer o nosso esforço individual. Ele que contava em torno de si com todas as glórias, com todo o reconhecimento, ele que tinha à sua disposição uma carreira bem remunerada, com bastante reconhecimento, ele abandonou tudo em função do ideal que ele abraçou, em função da sua transformação moral. E ele não se conservou na inércia, ele se entregou ao trabalho. Não sei se vocês recordam, com certeza se recordam, mas ele ficou por 2 anos no deserto,
ou seja, preparação, estudo, conhecimento, recebeu de Ananias o pergaminho que Pedro havia dado a ele, a Ananias, Ananias era o seu, Ananias não. Eu esqueci o nome do preceptor dele. Gamaliel. Recebeu de Gamaliel, que era o seu preceptor no Sinédrio, os pergaminhos que o havia sido dado pelo Pedro, e ele se entrega à meditação, à avaliação dos seus atos, da sua trajetória, se prepara para que dali em diante ele prosseguisse ensinando, sofrendo, suportando e levando o nome de Jesus aos confins do mundo conhecido. Pois bem, as mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra do teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante e vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando na leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços, cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva, na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Ora, meus amigos, não há aqui missionários entre nós. Há, sim, singelos trabalhadores que buscam dias melhores. E, embora não haja aqui missionários, não se contem aqui missionários entre nós, com certeza absoluta, em cada horizonte de nossas atividades, temos oportunidade de sermos úteis. Desculpa. Temos a oportunidade de sermos pacificadores. Temos a oportunidade de sermos não aqueles que disputam os bens terrenos, mas aqueles que disputam os bens eternos. Aqueles que disputam os bens espirituais. E onde quer que surja a dificuldade, que possamos recorrer à oração. Que possamos recorrer à oração a Deus, aos bons espíritos, que Ele, com certeza, nos enviará os nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiães, para que nos orientem, para que nos bem inspirem nas melhores resoluções. Item 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Ora, ele aqui fala o trabalho do corpo, o trabalho da inteligência e o trabalho do espírito, que são os nossos esforços e a nossa dedicação à causa do bem, que é a perfeita identificação que nós temos que levar adiante do que é ainda prejudicial à nossa alma. Quais são aqueles interesses ainda corrompidos que trazemos em nosso coração? Será que não temos mais capacidade de ajudar a casa espírita? Será que não temos mais capacidade de auxiliarmos o nosso lar nas fontes da tolerância, da paciência, do amor? Então é necessário que sempre façamos essa indagação íntima. Item 4. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse,
o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada. E ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiser desempregar. Vejamos que belíssimo esse trecho de Allan Kardec. Os espíritos não nos isentam da lei do trabalho, mas eles nos orientam, nos esclarecem. E aí está a doutrina espírita. Quando muitos querem fenômenos, já temos à nossa disposição mais do que suficiente para o nosso esclarecimento, para a nossa felicidade. E se nós não adquirirmos a paz relativa que está ao nosso alcance, não teremos de ninguém do que reclamar, senão de nós mesmos. Da nossa preguiça, da nossa infidelidade, da nossa incapacidade de disciplina. Olha, eles nos mostram a meta que nos cabe cumprir e o caminho que ela conduz. Ou seja, cumprindo os nossos deveres espirituais, refreando os nossos impulsos, buscando o nosso melhoramento, adquiriremos a paz. Passaremos pela porta estreita das dificuldades, mas no plano espiritual chegaremos pacificados e com a mente pacificada. Do contrário, se nós negligenciarmos aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente constrói e solidifica em nós a paz, nós teremos por salário o sofrimento e a dificuldade. Do livro Jesus no Lar, trouxe também uma história belíssima. O título é A Glória do Esforço. A glória do esforço. E diz o seguinte a história. Tiago, numa certa feita, numa palestra mantida entre Jesus e seus discípulos, relacionava as diversas dificuldades, os diversos percalços para o aprimoramento pessoal. E ele falava que é quase impossível, falava para Jesus, é quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. E os demais discípulos anuíam com esse pensamento. A maioria das criaturas compraz-se na avareza ou no endurecimento, diziam eles. Jesus, então, escutava aquela palestra com a mais vigorosa serenidade, observava, e até o momento em que Pedro pediu a ele ajuda em relação ao assunto que eles tratavam. Então Jesus refletiu por alguns instantes e disse o seguinte, olha, entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Ele começou a narrar a seguinte história. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha habilidade que várias pessoas importantes vinham de regiões distantes em busca dele para ter o prazer de ouvi-lo, para ter o prazer de desfrutar da arte que ele conquistara. Grandes senhores com suas comitivas descansavam naquela cidade, de quando em quando, junto à moradia dele, cercada de belo arvoredo. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas, aos convivas que jamais conversavam com ele, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio. Ele havia feito uma viagem e retornou,
inesperadamente ao seu lar. Fim do banquete que um amigo nas vizinhanças havia oferecido. E quando ele entra em sua casa, com indizível espanto assinala que uma música celeste era tocada pela harpa. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o harpista maravilhoso era o seu velho escravo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza, fechou a história, diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe apaga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Ora, qual a remuneração que nós buscamos em nossa jornada? Quais são as conquistas que nós buscamos? São aquelas que nós abandonaremos aqui, quando nós retornarmos ao plano espiritual? Ou buscamos outro gênero de realizações e conquistas que hão de nos favorecer na verdadeira morada? A nossa mágoa, o nosso ressentimento, o nosso desejo pelas sensações, isso de nada nos auxilia. Isso, muito pelo contrário, só nos prende de forma mais vigorosa ao plano físico, ao plano material das sensações, impedindo o nosso progresso e a nossa verdadeira felicidade. Item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedimos sempre a luz dos bons espíritos, a fim de que ela ilumine os nossos passos e as nossas consciências, a fim de que ela penetre no imo das nossas consciências, a fim de que a treva, que ainda lá existe, seja dissipada. E que possamos também amealhar essa luz, transmitindo a ela ao nosso derredor, em favor de todos aqueles que se aproximam de nós e conosco convivem. Pede forças para resistirdes ao mal e as tereis. Ou seja, reconheçamos que somos espíritos endividados, reconheçamos que temos dívidas expressivas na nossa bagagem evolutiva, mas reconheçamos também que já temos apreciáveis conquistas no terreno de nossa alma. E, portanto, temos apreciável condição de auxiliar e a trabalhar, auxiliar os bons espíritos na sua trajetória de iluminação da humanidade. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como anjos de Tobias, vos guiarão. Pedes bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então que possamos nos despir de todo traço, de todo ranço, de orgulho e vaidade que ainda trazemos,
porque nada somos sem o Evangelho. Nada somos sem o amparo dos bons espíritos. E toda a nossa trajetória, toda a nossa busca, ela só será legítima se ela se fizer em bases evangélicas, de sacrifício, de renúncia, de abnegação. Tal o sentido das palavras: buscais e achareis, batei a porta e abre-se-vos-á. Para finalizar, do livro também O Espírito da Verdade há um século, Allan Kardec, o codificador da doutrina, naquela triste manhã de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Apesar da consolidação da Sociedade Espírita de Paris e da promissora venda de livros, escasseava os recursos financeiros para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam convocado. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas e agressivas avolumavam-se à mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela onde estava escrito o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nessa vida, nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desespero extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o rio Sena, e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sabia nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominavam mais fortemente, busquei a ponte de Marly. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei num objeto, algo molhado, que se deslocou da amaradura, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça deste poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Com a assinatura de A. Laurent. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam na mensagem agradecimentos finais, assinatura, data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, o exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava:
não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operárias e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Essa mensagem de Hilário Silva. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos nos esforçar cada vez mais com o amparo dos seus emissários. No próximo sábado será véspera de Natal. Nós teremos as nossas atividades normais aqui. Então, façam os assados na sexta-feira, né, o macarrão no sábado de manhã, e o que for, e vamos realizar a nossa reunião normalmente. No ano novo, a mesma coisa, teremos atividade normal, aqui e lá em Laranjal. Eu venho avisando há dias que nós vamos iniciar agora, no ano que vem, um grupo novo de estudos. E eu hoje já tenho a fichinha de inscrição para quem quiser. Esse grupo de estudos, ele vai, com certeza, funcionar no sábado, porque a maioria que quer estudar quer no sábado. Nós teremos um problema sério, porque nós temos toda a casa ocupada à noite. Então só vai restar a possibilidade de se criar um grupo de estudo no sábado, a 13h. Não tem outro jeito. Ou então durante a semana, qualquer dia. Durante a semana pode ser qualquer dia. Cada um que pegar essa ficha de inscrição vai colocar aqui qual o dia que acha ideal para estudar. Qual o dia e a hora melhor para você estudar. E depois que nós tivermos encerradas as inscrições, nós vamos reunir as pessoas interessadas e aí nós vamos ver, a maioria vai ganhar. Se tiver muitas pessoas querendo estudar no sábado e outro tanto querendo estudar durante a semana, nós dividimos, fazemos 2 grupos, como já aconteceu no passado aqui. Tinha gente sobrando, fica uma turma num dia da semana, também vai ganhar o dia que a maioria pedir, e fica uma turma no sábado, 13h, que é um horário bom. Quem estiver nos grupos de estudos com a frequência totalmente irregular, pois que tem muita gente assim, tem gente, por exemplo, que este ano faltou 50% dos estudos, 60%, 70%, e outros faltaram 40%. Nós vamos terminar o ano verificando quem pode ou não continuar no grupo que está. Porque se a pessoa falta metade do ano é porque não pode estudar, não tem hora. Aquele dia, aquela hora, não é adequada para ele. Então nós vamos excluir dos grupos aqueles que não tiveram aproveitamento. Porque você está numa escola e chega no final do ano, você não tem aproveitamento, fica reprovado. Não é assim? Repete o ano. Então a gente dá chance novamente. Então, como eu disse, vai funcionar todos os dias, nos mesmos horários. Hoje tem a desmontagem da Feira do Livro. Então as pessoas poderão sair daqui depois da palestra e colaborar na Feira do Livro, na desmontagem. É importante isso. As pessoas que poderão ir, procurem a Nilska
ver com ela lá, ela vai ver o número de pessoas. Se não tiver número suficiente, ela vai procurar esse ou aquele companheiro que não apresentou vontade de ir, mas que pode, que tem chance de ir, vai entrar no acordo. Será às 19 horas a desmontagem. E são pequenas coisas, mas são importantes. Nós vamos, a partir de janeiro, antecipar o atendimento fraterno. O primeiro atendimento fraterno vai ser às 13 horas e nós sempre fazemos 5 atendimentos. 13, 13, 15, 13, 30, não, 4. Normalmente nós fazemos atendimento fraterno colocando 15 minutos à disposição da pessoa que procura ajuda. E o atendimento fraterno ele tem um objetivo, esclarecer para as pessoas que têm dúvidas sobre fenômenos, sobre problemas pessoais, etc., à luz do Espiritismo, e dar mais ou menos um rumo, uma diretriz para a pessoa seguir. Sempre dando a diretriz do Espiritismo. Então, o atendimento fraterno é um leque de caminhos que a pessoa tem, mas que estejam enquadrados naquilo que o Espiritismo ensina. Pois bem, então nós vamos continuar fazendo. Nesses dias nós teremos atendimento fraterno, natural, e as pessoas que estão nessa situação de irregularidade, me procurem, porque nós vamos iniciar o ano fazendo uma reunião de trabalhadores, onde todos os frequentadores dos grupos de estudo de todos os dias terão que estar aqui conosco. Nós vamos verificar já quando vai ser. Nesse dia nós não vamos marcar tratamento no passe especial, vamos marcar esse encontro e todos os grupos receberão um livro para que todos saibam que haverá o encontro aqui. O encontro de trabalhadores, ele inclui todas as pessoas que estão nos grupos de estudos. Nós só temos como trabalhadores aqui quem está matriculado em grupo de estudo e que realmente segue corretamente as diretrizes dos grupos de ESD. Tem pessoas que frequentam a casa, que assim que entrarem no grupo de estudo, se tornarão trabalhadores da casa. Inclusive, existe um termo de... Como é que é o nome do termo? Para ser trabalhador da casa, voluntariado. É um termo de voluntário. Tem gente que, inclusive, está irregular, porque não tem assinatura nesse termo de voluntário. Nós vamos começar o ano acertando tudo isso. E estudar em grupo de estudos, como nós fazemos, é muito importante, porque aí você se torna tarefeiro, você vai ter aberto todas as possibilidades de você trabalhar em alguma área da casa. Se tornar passista, mais adiante você vai fazer curso, vai ser passista, vai ser, à medida que o grupo se esforça e cresce, caminha, a pessoa mais adiante vai fazer estudos mais avançados para participar em treinamento mediúnico e assim por diante. Então nós vamos começar o ano fazendo reuniões. Anunciarei a reunião aos coordenadores de grupo que providenciarão a informação para cada pessoa que faz parte do seu grupo. Tá? Vamos orar. Senhor Jesus, derrama mais luz sobre o Centro Espírita Regeneração, sobre nós que estamos aqui.
renova-nos as forças, ajuda-nos a despertar as consciências para o nível de responsabilidade cada vez maior neste movimento de libertação que é o movimento espírita. Que nós possamos prosseguir trabalhando, amando o nosso próximo, servindo, realizando a nossa parte da melhor maneira possível, Senhor. Nesses dias que se aproximam do final do ano, nós possamos continuar nos estudos, nas tarefas, dando a nossa contribuição aqui no nosso trabalho. Possamos entender a prioridade de estarmos unidos, de realizarmos as tarefas espíritas, dando continuidade, sem interrupção. Envolve todos os nossos companheiros que por motivos diversos faltaram hoje e não estão presentes. Abençoa os espíritos que estão aqui desencarnados, que nos acompanharam, que consciente ou inconscientemente chegaram até nós, até a nossa casa espírita. Oramos por eles. Pedimos que os bons espíritos acolham a todos e que nossos recursos fluídicos beneficiem alguns. Que possamos realizar o passe com toda a assistência dos espíritos bons, mantendo a disciplina, vigiando e orando, lembrando sempre que em qualquer lugar que nós aqui estivermos, estamos dentro do espaço espírita, sob a observação dos espíritos amigos, que desejam de nós a máxima contribuição. Então ajuda-nos a lembrar sempre de tudo isso, Senhor, e nos tornarmos tarefeiros fiéis. Que assim seja.